Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. Na vida corrida dos tempos atuais, muita gente procura o caminho mais prático na hora de se alimentar. A correta alimentação passou a ser um desafio diário. Sobre isso, a repórter Bruna Moraes conversou com uma nutricionista da Unifacisa. Vamos conferir. Pois é, muita gente fala em comer bem, mas como é a grande questão? E sobre esse assunto eu converso agora com a professora de nutrição da Unifacisa, Carolina Campelo. Carol, vamos lá. Como é que a gente pode comer bem? Comer bem é uma junção de várias coisas, de verdade. Quando a gente fala, primeiramente, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando da base da saúde. Mas para comer bem, esse alimento ele tem que ser variado, essa alimentação ela tem que ser variada. Tem que ter todos os nutrientes. Eu dou muito a dica que a alimentação ela tem que ser colorida, mas cuidado. É colorida naturalmente, nada de artificialmente, tá certo? E aí, criança, né, essa alimentação saudável, ela deve ser começar na infância. Como é que a mamãe, o papai pode estar colocando essa criança para comer bem já no início, ali nos primeiros aninhos de vida? Olha, na verdade tem que ser, essa alimentação ela tem que iniciar ainda na gestação, ela ser saudável, certo? E realmente na infância é um momento muito importante dessa alimentação, é um momento que começa os hábitos alimentares, as escolhas alimentares são formadas, o paladar dessa criança é formado. Então é muito importante, claro que com acompanhamento, essa alimentação ela ser variada. Então, normalmente se começa com os legumes, e aí legumes separadamente, porque também costumamos tentar misturar os legumes, mas é muito importante a criança entender o sabor de cada um dos legumes. E depois a gente vai para as frutas, vai para as leguminosas, vai para as proteínas, as carninhas da vida. Então a alimentação, toda a introdução alimentar, ela tem que ser gradativa e desde a infância ela tem que ser variada. E aí, a gente chega nos supermercados, né? A gente encontra uma variedade de alimentos que se dizem saudáveis. Alimentos diets, lights. Como é que a gente pode identificar o que de fato faz bem para a nossa saúde? Isso é muito importante, a parte de educação nutricional. Então, entender, saber ler os rótulos dos alimentos. Então, sempre que for escolher o alimento, entender o que tem em cada um deles, ler o rótulo, saber o que é açúcar, o que são aditivos, né? Para tentar evitar, porque a alimentação, quanto mais natural, mais saudável. E aí, vamos falar de preço também, né? Porque comer bem, às vezes, sai um pouquinho caro, mas dá para se alimentar bem de forma sem pesar muito no bolso, vamos dizer assim? Dá sim, mas sinceramente, realmente estamos vivendo uma insegurança alimentar com relação, porque muitas vezes o produto industrializado ele se torna mais acessível financeiramente do que o produto natural. Mas a gente tem que entender que aquele produto natural, ele está servindo como medicamento, né? Faça do seu alimento seu medicamento. Então, realmente, a gente está vivendo essa insegurança, mas dá para a gente fazer escolhas melhores, mais saudáveis e lembrando que é para prevenção de patologia. Então, acaba que saindo bem mais em conta. Carol, para fechar, um acompanhamento nutricional é importante a partir de que momento? Porque muita gente acha que só quando a gente está um pouquinho acima do peso que a gente deve buscar um profissional como nutricionista. Mas esse acompanhamento nutricional deve ser desde o princípio? Desde o início. De verdade, a alimentação ela vai estar relacionada como estamos, o nosso desempenho no trabalho, a nossa memória, né? A gente muitas vezes associa o ganhar ou perder peso, mas é muito mais além do que isso. É realmente promover um crescimento e um desenvolvimento adequado para uma criança e para isso é necessário esse acompanhamento. Entender que a alimentação ela é individualizada, não dá para seguir moda, né? Todo alimento ele reage diferente para os diferentes indivíduos, somos únicos. Então, por isso, é necessário esse acompanhamento desde a gestação. Muito obrigada, tá, Carol, pelas informações. Importante a gente ter uma alimentação saudável para ter uma vida muito mais feliz. Bruna Moraes para a Redita. Muito bem, dia da alimentação. E olha, Edcélio Barros, já é dia do pão também, viu? Então, é isso, hoje, dia da alimentação.